Boa noite! Hoje a live tá um dia atrasada, mas agradeço a todo mundo aí pela compreensão. Teve muita gente que gostou da outra live. Essa é a segunda de uma série de 4. Todas vão ficar gravadas, então caso você não possa ficar até o final, e depois você pode encaminhar também para outras pessoas assistirem quando elas puderem, no tempo delas. Então hoje a gente vai falar sobre entender como manusear o leite materno, como que funciona, né? Se a mãe não consegue ordenhar o leite diretamente, se ela não consegue amamentar um bebê, como que ela vai fazer? Então, o caminho começa, eu falo que ainda na maternidade, porque eu falo que é importante levar uma colherinha, isso mesmo, uma colherinha ou de chá ou de café para a maternidade, porque lá é normal, é esperado que nas primeiras 24 horas o bebê fique muito sonolento. Quando o bebê tá a termo e tá tudo bem, ele tem uma reservinha, ele não tem essa necessidade de mamar tantas vezes nessas primeiras 24 horas. Mas a gente já sabe que a mãe precisa ser estimulada, então eu sempre ensino a mãe a fazer ordenha manual no finalzinho da gestação. E a ideia não é que ela faça isso, cada caso é um caso, tá, gente? Mas ela precisa aprender. Eu tenho vários conteúdos aqui sobre isso que toda grávida precisa saber. Então, ela precisa aprender a fazer uma ordenha manual. Aí, uma vez que ela faça essa ordenha manual, ela vai se estimulando no pós-parto imediato, porque assim que nasce a placenta, assim que nasce o bebê, sai a placenta, aí o corpo já tem o estímulo de produção de leite, e aí esse estímulo precisa ser orientado através da sucção, né, do estímulo nas mamas. Então, a mãe fazendo a ordenha manual, ela tá ajudando o próprio corpo a entender que o leite precisa ser produzido para quando esse bebê vier no peito já ter leite, já tá ajudando, uma coisa ajudando a outra. Então, essa colherzinha vai servir para quê? Ela vai ordenhar, cada gota que cair nessa colherzinha, ela vai dar na boquinha do bebê, né, sempre que der, assim, gente, sempre higienizando, claro, como vocês estivessem fazendo na sua casa, lembrando que os hospitais e maternidades não recomendam isso, né, porque eles têm os protocolos deles em relação à contaminação e tudo mais, mas é algo que eu fiz com os meus bebês, e isso evita episódios de hipoglicemia, ajuda a eliminar a bilirrubina, que é a substância que causa a icterícia, o amarelão, que faz o bebê demorar para ter alta às vezes, porque precisa ficar no banho de luz. Então, isso, cada gota conta, o tamanho do estômago do bebê é muito pequenininho. Então, essa ordenha manual no pós-parto imediato, né, nesses primeiros dias ainda na maternidade, cada gotinha que você conseguir já ir ajudando e botar na boca do seu bebê, vai ajudar demais, tanto o estímulo do seu corpo quanto o seu bebê já ir preenchendo ali, enquanto ele tá aprendendo a mamar, ele também tá sendo alimentado. Então, e aí lógico, né, dependendo do caso, o bebê foi pra UTI, aí não adianta ficar só na ordenha manual. A ordenha manual sim é muito importante, mas ela cansa, a mãe talvez não consiga estimular o tanto que ela precisa, então aí entra a extratora elétrica. E aí sim é importante vocês contarem com a ajuda da instituição que vocês tiverem. Eles têm um lactário, geralmente, então por quê? Porque aí a partir do momento que você ordenha na bomba deles, na extratora elétrica do hospital, no lactário, esse leite vai ser dado para o seu bebê no lugar da fórmula enquanto ele estiver na UTI. Então isso também é muito importante. E se você conseguir ordenhando e fazendo um estoque, que eu também já vou falar sobre os prazos e tudo mais, esse leite sempre ordenhado vai ser priorizado no lugar da fórmula quando necessitar de uma complementação. Porque lembra que não existe leite fraco? Se não existe leite fraco, não tem porquê da fórmula se eu tenho um estoque do meu leite ordenhado. Se o bebê está precisando de complemento, pode ser que ele não esteja conseguindo fazer essa transferência de leite adequadamente do seio da mãe. Ele não consegue mamar a quantidade que ele precisa, mas a mãe às vezes tem leite suficiente sim. Ou às vezes ela não tem e junta tudo, podem ser vários motivos, mas lembrem-se que o leite materno pode ser usado como complemento no lugar da fórmula e assim você vai evitando a introdução de fórmula cada vez mais, jogando se precisar, né, cada vez mais pra frente, porque a gente sabe que quanto antes a gente introduz fórmula, maior a chance de um desmame precoce. Então, essa é a ideia, priorizem sempre o seu leite,
certo? Tô dando um oi aqui para quem tá chegando. Podem deixar aí qualquer comentário, pergunta que vocês tiverem, que assim que eu tiver um tempinho, entre os tópicos eu vou respondendo. Então, né, lembrem-se que se o bebê não pode ir no peito, precisa estimular além da ordenha manual. O bebê tá tudo bem com ele, tá no alojamento conjunto, a mãe pode amamentar, mas também é legal que ela dê essa ajudinha com a ordenha manual, tenha esse autoconhecimento e ajude um pouquinho o filho a gostar do leite, né, gostar do peito e até estimular um pouquinho ali já um primeiro reflexo de ejeção para quando ele for no peito e não ficar irritado também. Em relação aos prazos, a gente tem muita confusão, né? Eu acho que isso é uma dúvida de todas as mães brasileiras. Eu acho que eu respondo toda semana essas perguntas. Quanto tempo dura o leite ordenhado nas seguintes condições? Temperatura ambiente, geladeira e freezer. Como que vai funcionar? A gente tem as orientações do banco de leite. O banco de leite, a gente tem uma rede maravilhosa no Brasil. Infelizmente não temos tantas doações, então, gente, quem puder, doe leite, né? Além de você ordenhar para estimular e ter o seu estoque, você ainda pode conseguir um estoquezinho paralelo para o banco de leite. Os bancos de leite costumam ir até a sua casa, nas cidades maiores, dependendo da região que você mora, né? Dá para você achar no Google o banco de leite mais perto de você. E é só ligar, falar que você está interessada, eles vão na tua casa, eles colhem seu sangue, eles fazem os exames, colhem os dados que eles precisam de você, você estando apta para doar, né? Você já entra ali, eles já deixam todas as instruções, já deixam um vidrinho, explicam, e aí os prazos que eles dão é o seguinte, 15 dias no congelador, porque tem várias questões. Esse leite vai ser pasteurizado, então ele tem que ter um volume também. Não vou saber dizer aqui, né? Não trabalho, cada banco de leite também trabalha, mas em média aí tem que ter mais de 100 ml, que é um volume grande que eles já pegam para pasteurizar, que esse leite vai ser doado, né, para as UTIs NELS, priorizando bebês prematuros, porque a gente sabe que a aceitação no leite materno doado é melhor do que a fórmula para esses bebezinhos muito prematuros. Então, como esse leite vai ser pasteurizado, eu tô ao vivo ainda, gente, desculpa, meu celular deu uma travada. Continuando, como a gente sabe que esse leite vai ser pasteurizado, vai ser doado para os hospitais, vocês puderem falar se eu tô ainda ao vivo? Acho que eu tô. Esse leite vai ser doado para os hospitais, ele tem que ter um controle mais rígido, ele não pode ficar, porque tem todo o tempo de pasteurização, então os bancos de leite pedem que não passe de 15 dias. E aí as pessoas acreditam que isso serve para o estoque delas também, e quantas mães não perdem estoque de leite por causa disso? Mas o seu leite é um estoque pessoal que vai ser dado para o seu bebê, você só vai descongelar e ofertar, não vai passar por uma pasteurização, por instituição hospitalar. Você pode, se o seu freezer for menos 17 graus, frost free, sabe, aquele que não é só uma prateleirinha congelada dentro da geladeira, ele é separado a portinha ou em cima ou embaixo, esse freezer pode armazenar o leite por até 6 meses. 6 meses a 1 ano o protocolo, né, da Academia de Aleitamento Americana, né, da Medicina Americana de Aleitamento fala de 6 meses a 1 ano, mas eu acho que 6 meses tá bom, né? Mas então a gente peca aí pelo excesso um pouquinho. O leite ordenhado, eles falam 4 horas, mas né, também no Brasil, pensando na temperatura e tudo mais, a gente recomenda não passar de 2 horas ali. Se encostou na saliva do bebê, tenta dar também dentro daquela hora que você ofertou aquele leite. Tá bom, Paulo, entendi. E na geladeira também 4 dias, sempre na prateleira mais alta e no fundo. Nunca na porta, igual o ovo, gente, que é errado armazenar na porta. O leite tem que estar bem estável ali a temperatura. E 4 dias eu também acho muito na geladeira, apesar do protocolo americano ter essas evidências seguras de que o leite dura tudo isso, ele fica estável.
Mas, né, a gente tem aquela mania de abrir a geladeira para pensar. Nós temos uma diferença de temperatura no calor aqui no Brasil muito grande da geladeira. Então, esse choque térmico aí pode não ser legal para a estabilidade físico-química do leite. Então, é importante não passar ali de 2 dias. Eu falo que se for congelar, até 24 horas. Porque, sim, nós podemos ir ordenhando. Gente, eu acho que eu não estou online. Deixa eu ver. Não, encerrar não, eu tô sim. Então eu tô online, vou continuar. Cada ordenha, se sair pouco volume, importante, hein? Ordenha não mede produção. Ai, nossa, Paula, eu só ordenhei 10 ml, 20 ml. Meu bebê mama só isso, por isso que ele chora. Não. Dependendo de como o seu bebê mama, ele provavelmente rende muito melhor que a bomba. O seu corpo responde à boca do bebê muito melhor do que a melhor bomba de todas. Então, ordenha não mede produção, tá? Deixe claro isso. Então, você ordenhou lá 10 ml, 20 ml, você pode ir juntando essas ordenhas dentro da geladeira num prazo ali de 24 horas para congelar. Se você já tiver um volume adequado, quanto antes você congelar, melhor, se você sabe que o bebê não vai usar dentro daquele dia também. Porque, igual, para descongelar, é importante que você passe por esse processo também mais lento, né? De deixar na geladeira um dia antes ou 10, 12 horas antes, se você sabe que você vai sair, vai deixar. E é claro que na emergência é possível também você tirar esse leite do freezer e descongelar diretamente. Isso não inviabiliza também o uso do leite nessa maneira. E como descongelar, então, o leite? Você vai colocar água para ferver, fazer um banho-maria. Quando ela atingir o ponto de fervura, você desliga o fogo e coloca ali o potinho, né, de leite, o potinho, o saquinho, vou falar também dos utensílios, ali mexendo para ele tirar aquele degelo. Obviamente, se tiver congelado, vai demorar muito mais, mas se tiver só na geladeira, já descongelado, é mais para tirar o degelo, gente. Tá tudo bem se o leite estiver a 20 graus e não a 37. A maioria dos bebês aceita e não tem problema nenhum dar o leite mais fresquinho do que morninho, tá bom? Desde que você tenha feito todo esse processo. Ai, Paula, mas e o micro-ondas? O micro-ondas você pode usar para agilizar pegando uma tigela, né, um pote de água e esquentando essa tigela enquanto a água no fogão tá demorando para aquecer, né, para atingir o ponto de fervura. Lembra, não deixa ferver, gente. Também a gente não quer que esse leite fique passe do morno, né, passe dos 37 graus. Então o micro-ondas agiliza esse processo, porque você esquenta ali a água em alguns segundos, ali uns 30 segundos, você tira a tigela ou 1 minuto, e você já põe ali. Enquanto essa água do micro-ondas ela vai esfriar rápido, você já ajudou a tirar um pouco do degelo do leite, aí você passa para a água que estava na panela, que atingiu o ponto de fervura e você desligou. Então, o micro-ondas você usa para o banho-maria também e nunca para o leite. Ah, porque destrói os nutrientes? Não é por isso, mas porque o micro-ondas não aquece de uma maneira uniforme. O micro-ondas, toda vez que você aquece um prato de comida no micro-ondas, você já reparou que às vezes você pega um pedaço que está mais quente, outro que está mais frio? Às vezes você mistura, se é uma sopa, alguma coisa. Mesmo você misturando, às vezes uma parte vai estar mais quente e outra mais fria. E a gente, infelizmente, não tem como prever se essa parte quente vai estar quente acima do que o bebê pode tolerar. A gente não quer fazer isso com o bebê, não é mesmo? Então, infelizmente, a praticidade do micro-ondas vai ficar para o banho-maria e não para o leite diretamente. Deu para entender? Qualquer dúvida, vocês podem ir colocando aqui. Então, em relação aos prazos, né, que eles mudam de contexto, se é para uso pessoal ou se é para doação de leite para os bancos de leite, que é importante ter essa rigidez, né, por todo o processo que eu acabei de explicar. E na dúvida, gente, deixa na geladeira. Na dúvida, refrigera. Não deixa dando sopa ali muito tempo em temperatura ambiente, não. Ainda mais quando a gente tá nos dias mais quentes aqui no Brasil. Em relação aos utensílios, como eu falei, a gente tem potes de plástico. Eu tô sem nenhum aqui, que eu acabei de mudando de lugar na última hora da live, mas enfim. Nós temos vidros com tampas plásticas, nunca de metal. Então, assim, o banco de leite, geralmente, eles dão aquele café solúvel, sabe? Que é um pote de vidro, que é mais ou menos assim.
e tem a tampinha que é de plástico. Aquele pote é o ideal, os bancos de leite têm de doação e eles, né, reutilizam e vão passando para as mães e vão levando nas residências das doadoras. Se você tiver esse tipo de vidro para você é ótimo, se não você pode comprar, hoje é muito fácil. Quem quiser depois me pede que eu mando o link no direct. Eu tenho várias indicações, várias sugestões, tanto de potes de vidro quanto de potes de plástico BPA free, né, sem aquela substância mais tóxica do plástico, porque você vai ficar alternando a temperatura, então é importante. E também sempre a tampa plástica, tá? E você tem os saquinhos, que hoje são muito utilizados, eles já vêm esterilizados, então é importante que você não faça nada quando você for usar esses saquinhos, você simplesmente abra, coloque o seu leite dentro e feche lá o ziplock, né, coloque a data e a hora nem precisa, gente, é mais a data mesmo, a data da primeira ordenha sempre, se você juntou ordenhas ali de 2 dias, sempre do primeiro dia, coloca a data e você coloca no freezer para congelar. Qual o problema do saquinho para mim? Na geladeira, eu não acho ele seguro, porque por questões de chorar sobre o leite derramado mesmo, né? Ele é uma coisa mole, o leite não tá congelado, então você ficar juntando ordenha no saquinho, tem mãe que só compra saquinho, mas às vezes ela no começo, ela não sabe que às vezes ela vai ordenhar volumes muito pequenos e que é interessante ela juntar ordenhas para poder congelar tudo de uma vez, né? Pelo menos um volume ali adequado no começo, eu falo uns 60, 70 ml. Não é interessante, igual os hospitais, o banco de leite pede, doar em volumes grandes, porque a gente não vai pasteurizar, a gente vai descongelar conforme necessidade. O bebê, às vezes, na primeira vez, não aceita um volume muito grande, principalmente enquanto ele não tem nem um mês ainda, um volume maior do que 60, 90 ml. Ainda mais em outro dispositivo, que seja copinho, colher ou mamadeira. Às vezes o bebê estranha quando vai mamar fora do peito a primeira vez. Então não adianta. E a gente sabe que se entrar em contato com a saliva do bebê, você não dá para ficar com esse leite ali mais que 1 hora depois. Se esse leite também foi descongelado, ele vai durar 24 horas na geladeira. Então a gente tem que tomar esses cuidados, então não é interessante congelar volumes muito grandes de uma vez. Claro, você vai voltar ao trabalho, aí é outra condição. O bebê já tá maiorzinho, você sabe que ele bebe, né, que ele, no mínimo 150 ml de leite numa mamada, vai de acordo com a pediatra também, aí talvez você ache mais fácil congelar 150 de uma vez. Mas pronto, voltou. Ok. 90 ml acaba sendo um volume bem razoável, eu acho, para manter o leite congelado. Que se precisar, você descongela 2 saquinhos, 2 potes, o que for, né? Eu gosto muito dos potes de vidro, eu acho eles fáceis de higienizar, acho eles seguros, eles às vezes são mais baratos do que os potes de plástico BPA free. Eles costumam ser magrinhos, esses próprios para leite materno, né? Tem uns que são mais gordinhos, mas para volumes maiores. Mas claro que o saquinho tem a questão do espaço do freezer. Então muita gente opta pelo saquinho para fazer grandes estoques. E o saquinho, eu falo que se você for congelar e guardar eles em pé por questão de espaço, tenta pelo menos congelar um antes, assim, deitadinho, para ele ficar todo uniforme congelado e depois você bota ele em pé. Porque esse saquinho vai te guiar numa queda de luz, de energia. Se o leite descongelar muito rápido, ele não pode ser recongelado, infelizmente. Então, para você saber se aquele estoque ainda tá válido, esse leite, se ele descongelar no freezer e recongelar, sabe? Igual quando o sorvete fica meio bagunçado, o leite também, ele vai estar, você tinha congelado ele assim no saquinho, né? Então ele tá tipo uma barrinha ali congelada, quando ele descongelar ele desce e quando ele recongelar ele vai recongelar gordinho no fundo do saquinho. Então, isso é algo que vai guiar para saber se seu estoque tá bom. Então isso leva a gente para uma outra opção de segurança, use outros freezers e distribua um pouquinho do seu estoque em outros freezers, né? Então, se você tem um vizinho, uma vizinha muito próxima, uma amiga que mora perto de você, algum familiar, né? Mãe, sogra,
irmão, irmã, é sempre importante oferecer, né? Pedir, né? Que as pessoas também, sabendo que você está fazendo estoque, oferecer um pedacinho do freezer para você nunca perder todo o estoque de uma vez acontecendo, tendo algum imprevisto aí, que infelizmente a gente tem bastante queda de energia. Tô vendo mais gente entrando, legal. E em relação à doação, né, já falamos. Então, basicamente, eu queria falar bem rapidinho, né? Essas lives são para durar, assim, de 20 a 30 minutos mesmo. Estou há 20 minutos aqui falando do leite. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser botar aqui no comentário, pode escrever que eu já respondo. Se não, fica depois para a gravação, quando eu postar, para vocês deixarem nos comentários. Ou podem me mandar lá no direct. E a palavra-chave dessa live, para quem não tá desde a outra live, quem fala a palavra-chave primeiro para mim, me mandar lá no direct ou aqui na live, juntando todas, quem falar mais de todas as lives, acertar as palavras-chave de todas as lives primeiro, vai ganhar um atendimento online gratuito comigo, né? Então essa é a minha condição especial aí de Agosto Dourado para quem me acompanha. E a palavra-chave de hoje é caminho. A anterior foi processo e a palavra de hoje é caminho. Então quem digitar caminho aí no direct ou no comentário primeiro, juntando com quem já participou da outra live, ou se essa pessoa da outra live pode não ter participado dessa, então você já tá, né, entrando na frente. Espero que todo mundo tenha gostado de como lidar com o leite materno, então entender um pouquinho aí que um dos milhares caminhos do aleitamento, né, aí a palavra-chave de novo, é ofertar o leite de maneira indireta, sem ser diretamente no peito, já que no peito muitas vezes a gente encontra muitos obstáculos pra gente não desistir logo de primeira, então a gente tem essas outras formas, né? Sempre usando a ordenha e o manuseio correto, né? Da melhor maneira aí, essas boas práticas para ofertar para o seu bebê, ainda assim, o alimento padrão ouro que ele merece antes de ofertar a fórmula, que é um plano B interessante, sempre, ainda bem que existe, salva vidas, não estou aqui falando mal, mas sempre que a mãe puder e conseguir, né, estocar o leite dela e priorizar o leite dela na ausência dela, ou como complemento, ou até como única forma, única via de alimentação daquele bebê, né? Tantas mães aí só ordenham diretamente e dão o próprio leite, simplesmente ordenha exclusiva, isso é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. É um dos milhares caminhos do aleitamento, né, gente? A gente não precisa ser radical e hoje em dia cada mãe tem um perfil. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam da palavra-chave caminho. E é isso. Então, obrigada. E se tudo der certo, semana que vem, a próxima live é quarta às 20 horas e não quinta como foi hoje, tá bom? Espero vocês. Tchau, tchau.